No vídeo de hoje irei analisar as cenas do primeiro episódio da última temporada da série Reis intitulada Série Reis a Esperança. Irei analisar tanto o contexto bíblico como as licenças poéticas usadas para completar a história na série. Para quem ainda não está sabendo, os episódios da 13ª temporada e última temporada da série já começaram a serem exibidos no aplicativo da Univervídeo e esta temporada só estará disponível na Record no início do ano que vem, assim que todos os episódios das temporadas anteriores forem reprisadas. Então vamos começar a analisar as cenas do primeiro episódio da série Reis a Esperança. Vimos que o episódio começou com uma mulher misteriosa na praia observando o mar e alguns corvos voando no céu. Minutos depois ela sentou e pegou alguns papiros e falou: "Aonde foi que eu parei mesmo?" Assim, na história do rei Asa. Primeiramente iremos analisar essa cena. Podemos observar que temos uma nova narradora contando a história, diferente das outras narradoras que passaram pela série. Essa não será difícil descobrir a identidade. Como por exemplo a rainha narradora que foi a primeira narradora da série e a identidade dela só foi revelada no último episódio da 8ª temporada intitulada Série Reis a Consequência, onde vimos que era a nossa amada Sulamita Naamá. Na 11ª temporada conhecemos outra misteriosa narradora que também nos fez virar detetives para descobrir a sua identidade e no meio da 12ª temporada descobrimos que era Maaca, mãe do rei Abias e avó do rei Asa. Porém só irei falar a identidade dessa nova e última narradora no vídeo que postarei amanhã. Deixarei que vocês deixem as suas opiniões sobre a identidade dela aqui nos comentários, mas para quem assistiu a este vídeo aqui, que postei aqui no meu canal, onde eu fiz a análise do trailer da série Reis a Esperança, já sabe o nome dessa narradora. Após a cena da mulher misteriosa na praia, vimos que o rei Asa junto com o seu exército estavam indo para a cidade de Maressa para encontrar o rei Zera e o exército de 1 milhão de soldados etíopes. No caminho Asa perguntou para o comandante Zar se estava correndo tudo bem. Nesse momento o rei Menelik, filho da rainha de Sabá com o rei Salomão, respondeu que estava tudo em ordem e que eles podiam continuar. Zar perguntou para o rei Asa se ele confia no rei Menelik. Asa respondeu que só confia em Deus. Minutos depois eles chegaram em um penhasco e os soldados do reino de Judá começaram a atravessar uma ponte. Porém as cordas da ponte se arrebentaram e os soldados caíram de uma altura muito alta em um riacho. Todos os soldados correram para socorrer os amigos e o cavalo que o rei Asa estava ficou apavorado e derrubou o rei Asa. Nesse momento o tempo parou e a mulher misteriosa falou o seguinte: "Deixe-me lembrar como chegamos até aqui." Então ela fez um breve resumo contando a história desde o dia que o povo israelita invejou as outras nações e foi até a casa do profeta Samuel e pediu um rei. E a partir daí então toda a nação passou a servir um só homem ou mulher. E nesse momento ela deu uma risada e completou dizendo que perigo. Eu amei este breve resumo que a série fez relembrando todos os reis anteriores ao rei Asa e ao rei Baasa. Na minha opinião eles deveriam ter feito esse resumo e já exibirem a 12ª e a 13ª temporada na TV aberta. Mas a direção da Record achou melhor reprisar todos os episódios na íntegra antes de exibir os episódios novos. Depois deste resumo a história retorna para o tempo do rei Asa. Nesse momento o rei Asa estava acordando e viu Zar e o Menelik à sua frente. Zar perguntou se ele queria que ele mandasse um mensageiro para a rainha avisando sobre o acidente. Nesse momento o rei Asa ficou enfurecido com o comandante e perguntou: "Para quê?" E falou para ele entender de uma vez por toda que a mãe dele não manda no reino, e que ele é o rei. E então ele perguntou como os soldados estavam. Zar relatou que eles tiveram muitas perdas e muitos estavam feridos. Asa ficou se perguntando como isso aconteceu já que eles já fizeram essa travessia inúmeras vezes e nada igual aconteceu antes. Zar olhou para Menelik com um olhar de desconfiança. Asa perguntou como estava o seu cavalo. Zar contou que o valente ficou muito agitado na hora e acabou caindo no riacho. Asa foi ver como estava o valente e viu que infelizmente o cavalo estava sofrendo muito.
e com muita dor no coração ele teve que tirar a vida do valente. E foi essa cena que vimos no trailer onde muitos se perguntavam se o Asa iria matar a Maaka. Amigos, antes de continuar a análise do episódio, quero falar uma coisa, que episódio emocionante está sendo esse. Não podemos piscar um segundo, senão podemos perder um momento importante da série. No meu último vídeo sobre a série, um amigo inscrito aqui do canal comentou que a cena da batalha do rei Asa com Zerá seria como uma sessão de cinema, e realmente foi. Vendo que os seus soldados estavam desanimados, o rei Asa fez o seguinte discurso: homens de Judá e Benjamim, nós nunca alcançamos vitória. Sem lutar, estejam certos de que se a luta está grande, maior ainda será a nossa vitória, então não importa o que vamos travar, nós vamos honrar a nossa nação. A bravura de todos os homens que deram as suas vidas aqui hoje e principalmente ao nosso Deus. E nada e ninguém vai nos parar. Espada pelo Senhor, espada por Judá. Nessa hora me lembrei do rei Saul e do rei Davi gritando espada pelo Senhor e espada por Israel. Mas infelizmente agora Israel é um reino dividido entre Israel e Judá. Meus amigos, que lindo discurso! Devemos levar esse discurso para as nossas vidas, sempre que sentimos que estamos sendo vencidos pelas guerras diárias que travamos. Devemos sempre nos lembrar que Deus sempre está no comando e Ele nos ajudará a vencer sempre. Asa e seus bravos soldados valentes partiram para a guerra. Chegando lá, Asa descobriu que o rei Menelik o tinha enganado dizendo está do lado dele. Porém, na verdade, Menelik estava apoiando o rei Zera, que descobrimos ser cunhado do rei de Sabá. Asa fala para Menelik que ele nunca o enganou. O rei etíope, tentando intimidar Asa, mandou seu filho entregar uma presilha de cabelo para Asa, dizendo ser de uma moça que falou que conhecia o rei Asa. Nesse momento congelei. Na hora eu pensei, só falta este garoto falar que a presilha é da Azuba e dizer que ela o ajudou em Jerusalém. Falei, pronto. Já não basta a Maaka para tentar destruir o romance do Asa com a Azuba, e vem esse garoto para piorar. Mas o garoto falou que a presilha era da Ana. Fiquei um pouco aliviada. Pensei que esse garoto ia falar da Azuba. Para quem não se lembra, o filho do rei etíope entrou disfarçado em Jerusalém, e o Inlá, que é o melhor amigo da Azuba, o acolheu em sua casa. O alimentou e deu roupas novas para ele, e a Azuba também o tratou muito bem. Acredito que por um momento o garoto teve um carinho pelo Inlá e pela Azuba, pois ele não fez nada de mal com eles. Mas em compensação, vários judeus foram mortos por ele. Enquanto Asa estava guerreando contra o Zera e 1 milhão de soldados etíopes, o rei Baasa estava reunido com o rei Tabrimon, o rei da Síria. Para quem não lembra, o Tabrimon é o filho do Rezon, aquele Rezon que infernizou a Naamá por anos. Baasa estava convicto que o Asa perderia a guerra contra os etíopes, já que ele negou a ajudar o reino de Judá na batalha. Nesse momento a narradora narrou o versículo do livro 1 Reis capítulo 15, versículo 32, onde se lê o seguinte: e houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Baasa se aliou ao Tabrimon para derrotar os soldados etíopes, que possivelmente venceria o rei Asa. Agora irei falar como está relatado na Bíblia o confronto do rei Asa contra o 1 milhão de soldados etíopes. Irei ler na íntegra os versículos que menciona este fato no livro 2 Crônicas, no capítulo 14, a partir do versículo 8 ao 15 lemos. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O Coxita Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e os exércitos se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então, Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os coxitas diante de Asa e de Judá. Os coxitas fugiram, mas Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar.
Caíram tantos cuxitas que não houve sobreviventes, foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Agora irei analisar esse relato na série. A cena da batalha foi quase toda igual aos relatos bíblicos. Podemos observar que o clamor que o rei Asa fez foi lindo de se ver, principalmente quando os soldados se juntaram ao clamor. Momentos depois vimos que Deus mandou vários corvos para atacar os soldados etíopes, mas antes de serem atacados eles não estavam aguentando o barulho que os corvos faziam. Tirando a parte que o rei Menelik é atacado pelos corvos e caiu do cavalo, e que o tempo parou e o anjo Micael apareceu para ele, perguntando se agora ele acreditava no Deus da Maqueda, e o anjo falou que Deus deu uma oportunidade para ele já que a Maqueda o entregou a Deus quando ele ainda era um bebê, agora ele tem a chance de se arrepender e não morrer eternamente. Ele então pediu perdão e pediu para Deus levar ele para o lado da mãe dele e também pediu para que Deus o salve, e nesse momento ele caiu e tudo indica que ele morreu ali, já que na Bíblia relata que todos os soldados etíopes morreram na batalha. Quero falar que não existe nada relatado sobre uma possível reivindicação do rei Menelik para reinar o reino de Israel ou Judá nos relatos bíblicos e históricos. Essa parte foi uma adaptação da série, para poder mostrar o rei Menelik adulto na série. Mas tenho que admitir que a cena da redenção dele foi linda. Isso nos faz lembrar que até o último suspiro de vida, uma pessoa pode ter a sua alma salva por Deus, se realmente essa pessoa se arrepender de todo o mal que fez. Eu não estou dizendo para pessoas fazerem o errado e depois se arrepender no último momento. Estou dizendo que não sabemos o dia do amanhã, devemos andar no caminho certo. Fazer o certo enquanto podemos, mas aqueles que infelizmente têm a sua vida encurtada por algum motivo, ainda têm chances de ser salvo por Deus. Na série após vencerem os etíopes, Asa pegou todos os bens que os etíopes tinham, entre eles os objetos roubados do templo do Senhor na época do início do reinado do rei Roboão. O Izar comentou que os soldados etíopes venceram o faraó do Egito antes de atacarem Judá. No acampamento do rei Baasa no Reino do Norte, vimos que o Elá filho do Baasa, está cada dia mais afundado no vício da bebida. Zinri conversando com Onri fala que o Elá não vale o chão que pisa. Nesse momento um soldado chegou e avisou para Onri que a filha dele sofreu um grave acidente. Onri correu para sua casa e encontrou a Dina desmaiada e a Efá entrou desesperada na casa com o seu filho, Acabe, e falou que o Acabe não tinha nada a ver com o acidente, que eles estavam apenas brincando. Onri perguntou o que aconteceu, então o Acabe contou que ele e a Dina estavam brincando de quem subia mais alto em uma árvore, e a Dina subiu mais alto que ele e ela acabou escorregando e caindo da árvore. Onri ficou furioso com o Acabe e o ameaçou dizendo que se algo de ruim acontecesse com a filha dele. Nesse momento a narradora falou coitado, ela estava com pena do Acabe. Amigos, prestem muita atenção nestes pequenos detalhes para decifrar a identidade da nova narradora. Nesse momento a Dina acordou. Antes de voltarem para ajudar o rei Asa foi resgatar a Ana e o seu tio Jeus. Vimos que a Ana se casou com o Jeus e os dois têm um casal de filhos. É lindo ver esse carinho do Asa pela Ana. Em nenhum momento ele duvidou do caráter dela e ainda perdoou o tio. Enfim, a Ana e o Jeus têm o final feliz que eles merecem. Enquanto isso, lá em Jerusalém, aproveitando a ausência do rei, a rainha Maaca mandou os sacerdotes sodomitas trazerem uma estátua da Azerá para o templo do Senhor. Os profetas ficaram indignados com o que estavam vendo. Asa chegou a Jerusalém e viu Azuba, e ela sem pensar duas vezes correu para o colo do amado, e os dois se beijaram. Mas infelizmente este momento só aconteceu na cabeça da Azuba pois o Asa nem a viu no meio da multidão. Amigos, eu não aguento essas viagens da Azuba, a imaginação dela é muito fértil. Asa começou a fazer um discurso, falando que essa vitória é dedicada a Deus,
E nesse momento ele ouviu alguns barulhos de batuque e perguntou o que é isso? Então ele chegou no pátio do templo do Senhor e viu a estátua da Azerá e o episódio acabou com a narradora perguntando: "E agora, Asa?" Amigos, gostei bastante do primeiro episódio desta temporada, estou ansiosa para assistir o segundo episódio. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo e desejo um ótimo início de semana abençoado por Deus.